Eu quero pedir em nome de Jesus que você esteja comigo em oração. A gente tem poucos dias, cada dia mais que passa, o cerco vai fechando, o tempo vai se estreitando, para que nós possamos honrar o pagamento do nosso terreno. Eu falei hoje pela manhã, faltam 300 mil reais agora, faltava um pouco mais, falta 300 mil reais, mas eu creio que daqui a pouco, até alguns dias, vai faltar 200, vai faltar 100, não vai faltar mais nada. Amém? E eu peço que você se envolva comigo nesse propósito. No momento em que nós quitarmos esse terreno, vai ser um marco nesse ministério, vai ser algo assim de Deus. Eu tive um café da manhã de pastores aqui no sábado, e eu estava com muitos amigos aqui, 130 pastores reunidos, e eu comecei a compartilhar com eles aquilo que Deus estava fazendo. Muitos deles, depois de me escreveram, ficaram perplexos daquilo que Deus está fazendo. Eu comecei a dizer para eles o seguinte: isso não tem a ver com a forma como a gente se movimenta, isso não tem a ver porque nós somos bonitos ou feios, mas isso tem a ver com a graça de Deus, um favor de Deus que muitas vezes não merecemos, mas Deus resolveu fazer. Amém? Mas eu acredito muito também que além do favor de Deus, existe algo que precisa entrar no teu coração. Chama-se generosidade. Repete comigo: generosidade. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Eu tenho visto pessoas andando no meio evangélico, no meio cristão, pessoas que infelizmente aprenderam a ser avarentas, pessoas que aprenderam a reter mais do que é justo, pessoas que aprenderam de uma forma a se relacionar com os recursos de uma forma errada, e essas pessoas muitas vezes não conseguem desfrutar daquilo que Deus tem para a vida delas. Então uma vida com Deus é uma vida de generosidade. Deus nos chamou para que possamos ser uma fonte inesgotável de generosidade, de conhecimento. Deus nos chamou para que nós possamos ser um canal onde Deus deposita em nós e nós depositamos em alguém. Deus deposita em nós e nós depositamos em alguém. Deus deposita em nós e nós depositamos em alguém. Porque no momento em que Deus deposita em você e você retém, Deus deposita mais um pouco e você retém, Deus percebe que tudo que Ele depositar vai ficar retido, e provavelmente quando se retém, acaba estragando. Enquanto nós não entendermos isso como igreja, se eu puder te dar um conselho nessa noite, como homem de Deus, aprenda a ser generoso. A generosidade muitas vezes vai contra aquilo que você acha, em favor daquilo que Deus determina. Se você entender isso, virar essa chave dentro da tua vida, no teu ser, eu garanto para você que você vai viver os melhores capítulos da tua história. Pastor, por que você fala isso? Porque eu tenho vivido isso. Porque muitos irmãos aqui têm vivido isso. Muitas pessoas aqui têm vivido isso. Há poucos dias uma pessoa veio falar comigo e ele falou assim: quanto é que está faltando? Eu falei: tanto. Aí ele falou: não, já está faltando um pouquinho menos, porque eu vou botar tanto. E essa pessoa é uma pessoa muito generosa, que tem abençoado demais, mas demais essa casa. E Deus tem feito coisas tão extraordinárias na vida dessa pessoa. E essa pessoa, um dia, eu até falei com ele que um dia eu quero que ele venha aqui dar um testemunho de verdade da vida dele. Há um tempo atrás, na instituição em que ele trabalha, há muitos anos atrás, ele chegou um momento que ele ficou até meio que ali cambaleando, ali, quase que sendo mandado embora. E hoje, para a honra e para a glória do nome de Jesus, ele é um dos cabeças dessa instituição, é um dos caras mais respeitados neste lugar, é um dos homens que mais traz dinheiro para essa instituição, porque não é porque ele é bom, apesar dele ser muito bom, ele não gosta que fale, mas ele é muito bom, mas não é porque ele é bom, é porque Deus é com ele. Ele entendeu que quando ele faz para Deus, Deus nunca perde. Guarda isso no teu coração. De tudo que eu te falar, guarda essa frase: Deus nunca perde para ninguém. Se você der muito na obra de Deus, Deus vai te dar muito mais. Se você fizer muito mais, Deus vai te dar muito, 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 muito mais. Deus não perde para ninguém. Eu nunca vi na minha vida de crente alguém ganhar de Deus. Eu nunca vi ninguém ganhar de Deus. Eu falo com amigos meus que são pastores, eu nunca vi alguém dizer assim: eu dei mais do que Deus. Eu nunca vi ninguém ganhar de Deus. Eu sou crente há alguns anos, eu nunca vi, nunca vou ver, porque Deus, ele não perde para ninguém. Amém? A obra é dele. Ele só precisa encontrar um coração na terra. Quando ele encontra um coração generoso, que ele pode distribuir as riquezas que ele tem, a Bíblia diz: minha é a prata, o Senhor falando, minha é a prata e meu é o ouro. Você tem noção de uma pessoa ser dono de toda a prata, de todo o ouro que existe na terra? Muitas vezes a gente olha lá naquela revista da Forbes, lá dos milionários lá, a gente vê lá, em primeiro lugar está o Elon Musk, está fulano de tal, os caras são bilionários. Mas você tem noção da riqueza do nosso Deus?
Você tem noção da riqueza do nosso Deus? Não dá nem para chegar perto. E a Bíblia diz que dele é a prata e dele é o ouro. Ele é teu pai, ele é meu pai. E a Bíblia fala que eu e você somos herdeiros com ele. Só que muitas vezes a gente não entende isso. A gente fica ali como se fosse um pedinte. Ai, pelo amor de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Enquanto tudo é nosso. Pastor, se tudo é nosso, por que eu não acesso? Uma coisa é ter direito, a outra coisa é acessar. Para acessar tem que ter uma senha. E a senha, essa noite eu vou te dar o código. Chama-se generosidade. Se você acessar o código da generosidade, Deus vai começar a derramar sobre a tua vida coisas incríveis. Amém? Na tua frente tem um envelope, as nossas contas estão aqui. Eu quero ser rápido, que eu quero pregar essa noite. Tem um louvor bom aí? Te amo, Deus. Tua graça nunca Falha. Oh meu Deus! Aleluia! Como não amar esse Deus? Recebeu a mensagem agora? Que os 300 mil que estavam faltando foi quitado agora. Eu tinha falado aqui do outra vez. Eu queria te convidar para fazer algo profético. Onde você se encontra, eu queria que você se ajoelhasse no teu lugar junto comigo. Pai, eu sempre acreditei que Tu ia fazer, mas a forma como Tu fez, em todos os momentos, o Senhor nunca deixou a ansiedade, o desespero tomar conta do nosso coração. Eu quero Te agradecer junto com a Tua igreja, Pai, esse povo tão generoso, Pai, esse povo tão fiel, Senhor. Homens e mulheres, Pai, que Te amam com todo o coração, Deus. Nós somos gratos, Pai. Eu sou muito grato, Deus. Cada dia mais eu acredito em Ti, não por aquilo que Tu faz, mas pela forma como Tu ages, Senhor. Nos deu uma palavra, Senhor, e Tu farias, e Tu fez. Eu Te agradeço, Pai. Da mesma forma que o Senhor nos ajudou a honrar e quitar esse terreno,
Nos ajuda, Pai, eu te peço em nome de Jesus, a construirmos a tua igreja, Pai, a tua casa. Deus, prospera 100 vezes mais a vida dessas pessoas que se envolveram nesta obra. Eu te agradeço por esta família, Deus, que se levantou hoje, Pai. Eu não tenho palavras, Senhor. Eu nunca vou poder retribuir, mas a minha Bíblia diz que o Senhor pode. Eu te agradeço, Pai, mas eu te agradeço tanto, Deus. Eu estou tão feliz, Senhor. Eu estou tão feliz que me faltam palavras para te dizer o quanto nós chamamos, Senhor. Continua sendo o pastor deste lugar, Senhor. Não deixa de forma nenhuma, Pai. Nunca, nunca, Deus, a vaidade, meu Deus. Não deixa, Pai, a altivez tomar o coração de cada um de nós, em especial o meu e da minha esposa, Pai. Guarda-nos, Senhor, esconde-nos neste lugar, Pai. Queremos cumprir o teu chamado, Pai. Queremos fazer a tua obra. Obrigado por esta noite. Essa noite vai ficar marcada na minha vida, Pai. Porque cada dia mais, Senhor, o Senhor me surpreende. Obrigado, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A ti damos a honra, a glória, o louvor. Obrigado, Deus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém e amém. Sei nem como eu vou pregar. Se eu não conseguir, não se assusta não. Uau. O que eu fico mais feliz é poder ouvir a voz de Deus. Eu acho que a pior coisa que existe na vida de um ser humano é ele não ouvir Deus. É Deus falar com ele e ele não entender o que Deus está falando. Quando nós compramos essa terra, coloca lá a imagem, ó. Quando nós compramos essa terra, Deus me deu uma palavra. Certa vez eu dei uma volta de helicóptero aqui na Barra. E eu falei com Deus. Depois a gente vê isso, né? Depois tu arruma essa imagem aí, dá teu jeito aí. Um irmão aqui da igreja que é piloto, a gente deu uma volta de helicóptero aqui em cima. E eu orei, eu falei: Deus, me mostra um lugar. Me mostra um lugar que tu vai fazer. Fala comigo, eu só preciso ouvir a tua voz. Eu só preciso ser conduzido pelo teu Espírito. Davi, quando ia para as batalhas, a Bíblia diz que Davi orava ao Senhor: eu devo ir ou não? Aí Deus: vai, que eu sou contigo. Não, não vai. Davi nunca perdeu uma batalha, porque Davi sempre ouviu a voz de Deus. E Deus nos deu essa terra. Eu fiquei namorando esse terreno aí, sem exagero, diante do Espírito Santo. Uns 3 ou 4 anos, eu ia lá na empresa, na Carvalho Rocha, que eu ia lá, e eu falava: eu quero comprar um terreno teu, mas eu não tenho dinheiro. Ele ria. Eu falei: mas eu vou comprar e vou pagar. Aí ele: mas como que eu vou te vender se não tem dinheiro? Eu falei: não, eu vim aqui para conversar contigo, mas eu vou comprar. Um dia ele me chamou para conversar e ele falou assim: olha, eu tenho uma área aqui. Essa área pode ser que te atenda. Te interessa? Eu falei: muito, adoro essa região. Aí ele falou assim: então tá, eu vou começar a mexer com isso, ver se a gente consegue agitar esse negócio. E assim foi. E quando nós compramos, não tínhamos condições nenhuma de comprar isso. Nenhuma. Mas Deus, Ele na sua infinita misericórdia, Ele move o coração de pessoas, para que pessoas entrem nessa causa. E o projeto de Deus, porque o projeto é de Deus. Eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Ai, Jesus, obrigado.
obrigado. Você me arrebenta, Jesus. Quem esteve aqui de manhã? Levanta a mão. Glórias a Jesus. Eu quero pregar uma mensagem que eu preguei de manhã. Coloca para mim o tema aí, legal. Repete comigo: o milagre do machado. Abre sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, versículo do 1 até o 7. Ai, Jesus, te amo. E disseram os filhos do... Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Repete comigo: estreito. E disseram... Não, perdoa. Tu me quebra. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos? E disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o... Feche seus olhos, bota a mão no seu coração, por favor. Deus, me ajuda a ministrar a tua palavra. Toma os meus lábios nesse momento e fala através de mim ao coração dos teus filhos. Assim como tu foi gracioso na parte da manhã, que haja uma graça especial nesta noite. Que saiamos daqui neste lugar, Pai, completamente transformados pelo poder da tua glória. Estamos felizes, Pai. Estamos muito felizes. A conquista de todos nós. Mas nós te pedimos, Pai, queremos mais de ti neste dia. Fala conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. O milagre do machado. Vale a pena nós lembrarmos que Eliseu, ele era um discípulo de Elias. A Bíblia diz que quando Elias ele foi assunto aos céus, a Bíblia diz que Eliseu ele pede a Elias, antes dele subir, que dê para ele unção dobrada. E Elias diz para ele: olha, assim como você pediu, assim tu vai receber. Você só precisa ficar olhando para mim quando eu estiver subindo. E assim aconteceu. No momento em que Elias é assunto aos céus, Eliseu acompanha e de repente cai uma capa, a capa de Elias. Eliseu pega a capa. O primeiro milagre que Eliseu faz é voltar. Ele tinha atravessado o Jordão com Elias. Elias tinha batido com a capa no Jordão. O Jordão se abriu. Eles atravessaram. Eliseu agora, quando cai a capa, ele pega a capa. O primeiro milagre que ele faz é voltar pelo Jordão, bater com a capa no Jordão. O Jordão abre novamente. Os profetas viram aquilo e falaram: o espírito de Elias está sobre Eliseu. Eliseu era um homem audacioso, porque afinal de contas ele não estava substituindo qualquer pessoa. Ele estava substituindo nada mais, nada menos do que o profeta Elias. Um homem que orava e Deus respondia com fogo. Eu queria que você tentasse imaginar. Elias não era qualquer profeta, Elias era o profeta. Elias orava e Deus mandava fogo do céu. E não foi uma vez só não, foi no Monte Carmelo, foi para consumir os homens de Acabe. Então Elias ele tinha uma conexão com Deus muito forte. Quando ele orava, Deus respondia. E agora Eliseu ele recebe unção dobrada de Elias e ele começa o seu ministério. E chega um momento em que o texto é muito claro. Coloca para mim o versículo 1 novamente, por favor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito.
Em outras palavras, os filhos dos profetas, eles estudavam para serem profetas. Então eles habitavam numa casa, numa tenda, e eles perceberam que o lugar em que eles estavam era um lugar estreito, era um lugar apertado. E eles queriam ampliar aquela tenda, aquele local em que eles estudavam. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quem começou com esse estudo sobre os profetas, um estudo sobre a casa de profetas, se você começar a ler com calma na Bíblia, quem começou tudo isso foi Samuel. Então Samuel foi aquele que inaugurou a casa dos profetas. E agora a gente vê no ministério de Eliseu alguns profetas reunidos, e eles percebem que o lugar está estreito e eles precisavam alargar o lugar. Então um deles tem uma ideia e fala assim: Senhor, vamos pegar madeira e vamos cortar madeira para ampliar a casa. Eliseu fala assim: então tá bom, pode ir. Um deles chega para Eliseu e fala assim: Senhor, vem conosco. Ele fala assim: eu irei. E Eliseu se coloca à disposição de ir com esses profetas para cortar madeira, para poder ampliar o lugar, porque afinal de contas o lugar era estreito. Assim é a nossa vida. E eu quero que essa noite você enxergue comigo não a parte histórica de toda essa mensagem, mas eu quero que você olhe comigo pela parte profética. Eu quero que você olhe para dentro de você e você perceba que a casa, o lugar, a tenda é estreito, e há necessidade no espírito desse lugar ser ampliado. E para que esse lugar seja ampliado, eu peço que você não amplie ele com hambúrguer, amém? Mas que você amplie no espírito. Então esse lugar, para ser ampliado, esse lugar precisa de algumas coisas que você precisa cortar, que você precisa trazer materiais no mundo espiritual, para que você possa fazer com que essa tenda, essa casa, ela possa ser ampliada, ela deixe de ser estreita, porque muitas vezes aquilo que Deus quer fazer em você e em mim acaba se tornando difícil de ser feito, porque afinal de contas a casa é muito estreita e acaba não cabendo dentro de nós coisas muito grandes que Deus quer nos revelar. Então a gente precisa ampliar a casa para poder receber de Deus aquilo que Deus tem para nós. Então esses filhos dos profetas, eles resolvem sair para cortar madeira no Rio Jordão, perto do Rio Jordão. E essas madeiras que eles iam cortar, eles resolvem levar para poder ampliar a tenda, a casa que eles estavam. Você está comigo aqui? Então eles saem, vão cortar. E chega um momento que um deles, ele quando bate com o machado na madeira, na viga, ele bate. O texto diz que a parte do machado, a parte de ferro, porque o machado, todos nós sabemos que tem uma parte de madeira e aquela parte de ferro que fica em cima, aquela parte solta da madeira e cai dentro do Jordão. E quando cai dentro do Jordão, aquele homem que estava cortando a madeira, ele diz assim: ai meu Senhor, porque era emprestado. Quando ele fala isso, Eliseu aparece em cena e Eliseu não pergunta para ele: como você fez isso? Quem fez isso? Não, Eliseu faz uma pergunta, diz assim: aonde caiu? Porque o nosso Deus não é o Deus de como, o nosso Deus é o Deus de onde. Porque aonde caiu é aonde vai se levantar. Aonde se afundou é que vai voltar à tona. Eu vim essa noite, debaixo da autoridade do nome de Jesus, trazer uma palavra para o teu coração e te dizer que não importa o lugar aonde você perdeu o teu machado, o que importa é que essa noite você vai voltar a encontrá-lo. Glorifica o Senhor. Quando a gente lê o texto, a gente fala assim: meu Deus, que tragédia. Eles estavam cortando madeira para ampliar a casa e agora ele perde o machado. E muitas vezes a gente acha que assim acontece na nossa vida. A gente acredita que a gente está vivendo uma vida em Deus e de repente acontece um acidente, se assim eu posso dizer, um acidente no meio da trajetória, no meio da caminhada com Deus. E a gente às vezes acha assim: meu Deus, aconteceu um acidente, é o fim de tudo. E deixa eu te dizer uma coisa, não é. Poderia ter sido pior. Como assim, pastor? Eles estavam cortando a madeira e o machado cai dentro do Rio Jordão. Poderia ser pior? Poderia, eu vou te provar isso. Coloca para mim Deuteronômio capítulo 19, por favor.
Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele, antes do povo tomar posse da terra prometida, Deus fala para eles em Deuteronômio, olha o que Deus diz para eles: quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuíres e morares nas suas cidades, nas suas casas, 3 cidades, Deus está dando uma ordem, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, partirás em 3, isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida que se acolher ali, para que viva aquele que por erro ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com o seu próximo no bosque, preste atenção nisso, para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro soltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer, o tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. O que Deus está dizendo em Deuteronômio é o seguinte: olha, vocês, quando entrarem na terra prometida, vocês vão separar 3 cidades, 3 pedaços de terra. Cidade do refúgio. Esses 3 pedaços de terra vai se chamar cidade do refúgio. O que Deus estava dizendo? Se acontecer algum tipo de acidente entre vocês e alguém matar alguém, não porque quer matar, mas por algum tipo de acidente, essa pessoa será arrancada do meio de vocês e será lançada na cidade do refúgio. Você está comigo aqui? Então, quando aqueles homens estão cortando a lenha, quando ele bate na árvore, quando ele bate na viga, ele poderia muito bem ter batido e o machado podia ter soltado, e ao invés de cair dentro do Rio Jordão, podia ter batido na cabeça de um amigo, de um outro profeta, e ter matado o profeta. E se isso tivesse acontecido, a lei de Deus, ela foi feita para ser cumprida. Então esse profeta que estava estudando para ser profeta, que estava tendo a oportunidade de se tornar um profeta, pudesse de repente em algum momento da história acabar a sua vida por causa de um acidente, que ele na verdade foi pegar lenha para ampliar a casa do profeta, dos profetas. Você está comigo aqui ou não? Então aquilo que parecia ser uma tragédia podia ter sido muito pior. Deus foi tão bom que permitiu que o machado não batesse na cabeça de ninguém, mas caísse dentro do Jordão. E quando a gente vai estudar sobre o Jordão, repete comigo assim: Jordão é lugar de milagre. No Rio Jordão, não sei se você lembra, mas quando Moisés ele tira o povo de Israel do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho. Deus faz o Mar Vermelho se abrir, o meio, eles passam a seco, e Moisés atravessa com o povo. Só que quando eles vão para o deserto, se você estudar com calma, aquela geração que saiu do Egito, ela quando passa pelo deserto, ela não passou pelo deserto simplesmente por passar. A Bíblia diz que todo aquele que for batizado será salvo. Então quando eles passam no meio do Mar Vermelho, na verdade aquele povo todo estava sendo todo ele batizado naquele momento. Você está comigo aqui ou não? Então quando aquela geração chega lá no deserto e eles não obedecem a Deus, a Bíblia diz que aquela primeira geração que saiu de lá, ela morreu no deserto e se levantou uma segunda geração. Que segunda geração é essa, pastor? São os filhos daqueles que saíram do Egito, do Egito. E essa segunda geração, ela ia entrar na terra prometida, mas para ela entrar na terra prometida, ela precisava ser batizada. Então Deus permite que eles atravessem o Rio Jordão, com os sacerdotes colocando a arca sobre os seus ombros, atravessando o Rio Jordão. E quando eles pisam no Jordão, a Bíblia diz que o Jordão se abre, uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro. Eles passam a seco pelo Jordão. Deus havia dado uma ordem: Josué, bota a arca da aliança na frente deles. O que é a arca da aliança, pastor? A arca da aliança é a presença de Deus. Quando nós colocamos a presença de Deus na nossa frente e ficamos fitos olhando para a presença, não existe Jordão que nos paralise, não existe doença que nos paralise, não existe enfermidade que nos paralise, não existe situação financeira que nos paralise. Foi no Jordão também que a gente vai falar do nosso Jesus. Jesus, antes de completar 30 anos, ele era conhecido como filho da Maria e o filho do Zé. Ele até então, ele não tinha expressado o seu ministério não havia começado. Mas com 30 anos, o ministério de Jesus começa onde? No Rio Jordão.
A Bíblia diz que ele foi batizado no Rio Jordão. E olha que coisa incrível, foi no Rio Jordão que a Trindade se reuniu. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando João Batista encontra Jesus, Jesus fala assim: eu vim ser batizado. Ele: não, você está enganado, Jesus. Eu é que tenho que ser batizado por ti, porque afinal de contas eu batizo com água, mas tu batiza com o Espírito Santo, com fogo. Aí Jesus fala para ele: não, João, deixa eu te explicar uma coisa. É necessário que as escrituras se cumpram. Então, João, eu preciso ser batizado. A Bíblia diz que quando o filho entra na água, o Pai brada do céu e o Espírito Santo como uma pomba vem sobre ele. Então aquele momento é o momento da Trindade se reunir na terra, exatamente no Jordão. Então Jordão é lugar de milagre. Você está comigo aqui ou não? Então, segura aí, já estou chegando lá. Então o Jordão é lugar de milagre. E quando a gente olha para o Jordão, o machado entrou e sumiu no Jordão. Quem já foi para Israel, eu tive a oportunidade de ir, a água é barrenta. Se você enfiar um pedaço do teu braço dentro da água, você já não enxerga mais nada, é tudo barro. Não é uma água cristalina que você pode ver os teus pés. É uma água completamente barrenta. Então quando aquele machado caiu dentro da água, aquele machado, entre aspas, ele se perdeu. Só que a pessoa, um dos profetas disse: ai, meu Senhor, é emprestado. O texto diz que Eliseu corta um pedaço de madeira, lança o pedaço de madeira no mesmo lugar que caiu o machado de ferro. E eu não sei se faz sentido para você, mas um ferro começar a flutuar. Isso não faz sentido nenhum. O ferro, o machado pesado, ele começa, quando a madeira cai na água, o machado começa a subir. Eliseu fala para ele: pega o machado agora e leva contigo. Então o Jordão é um lugar onde a Trindade se manifesta. Jordão é um lugar onde o nosso Jesus foi batizado. Jordão é um lugar de muitos e muitos milagres. O Jordão foi o lugar, como eu disse para você no começo, que ele foi aberto com a capa de Elias, Elias batendo na capa. Jordão também foi aberto quando Eliseu bateu com a capa. Se a gente começar a estudar, tiveram vários milagres no Jordão. E quando você vai estudar o significado de Eliseu, o significado de Eliseu diz: o Senhor é salvação. Então, em outras palavras, quando um daqueles profetas bate na madeira e o ferro do machado cai dentro d'água, ele fala: ai, meu Senhor. Em outras palavras, Eliseu, o Senhor é salvação. Aquele homem entendeu que só existia uma forma de poder trazer o machado de volta: é só o Senhor da salvação. E eu quero nessa noite trazer para o teu coração que assim como o Senhor da salvação quitou o nosso terreno nesta noite, o mesmo Senhor da salvação está aqui presente, dizendo para mim e para você que talvez a gente não tenha perdido um machado físico, mas talvez em algum momento da história a gente perdeu alguma coisa. E eu estou vindo nessa noite para trazer uma palavra para o teu coração e te dizer que a gente só encontra aquilo que se perdeu um dia. Ninguém encontra aquilo que está contigo. A gente só encontra aquilo que um dia se perdeu. E deixa eu te dizer mais uma coisa: só perde o machado quem está trabalhando. Você está aí comigo ou não? Muitas vezes as pessoas criticam: ah, mas perdeu o machado. É verdade, mas só perde o machado quem se dispõe a trabalhar. Tem pessoas que pegam o machado e colocam encostado e o machado fica cheio de poeira. Só vai perder o machado quem acredita que pode sair de um estreito e alargar o caminho. Só pode sair de um estreito quem acredita firmemente que o lugar aonde nós estamos habitando precisa ser expandido. Nós, Belém, acreditamos que o lugar onde nós estamos aqui físico é um lugar que está estreito, já não cabe mais, tem que botar cadeira. Daqui a pouco estamos fazendo o terceiro culto, o lugar está estreito, vamos cortar madeira para fazer com que a casa se amplie. Em algum momento talvez possa ser que a gente perca o nosso machado, mas eu tenho convicção que se nós perdermos o machado, basta fazer como esses homens fizeram: Senhor da salvação, traz o machado de volta. Senhor da salvação, traz o machado de volta. Glorifica o Senhor. Quando aquele homem chama Eliseu e diz: Senhor, eu perdi o machado, eu fico imaginando Eliseu dizendo: querido, eu conheço bem o Jordão, mas muito mais do que eu conhecer o Jordão me conhece. O que eu quero trazer para você é o seguinte: os nossos problemas, Deus conhece todos eles, mas eu tenho convicção
de que todos os nossos problemas conhecem o nosso Deus. E todos os problemas que aparecem na tua e na minha vida, ele pode até em algum momento se perder, mas é questão de nós abrirmos a nossa boca e dizer para ele: Senhor, é emprestado. Porque afinal de contas, o carro que você tem não é teu, você é mordomo dele. A casa que você mora não é tua, Deus te emprestou para morar. É louco que eu vou te dizer, até os filhos que você tem não são teus. A Bíblia diz que é herança do Senhor. Então nós somos como esses homens. Quando nós vamos para a parte profética, essa história está falando da tua história e da minha história. Tudo é emprestado para mim e para você. Nós estamos aqui nesse lugar que é emprestado. Nós vamos construir um lugar que não é nosso, a casa é do nosso Pai. Ele vai nos emprestar para congregar nela até o tempo que eu não sei quando. Nada pertence a mim e a você. Mas uma coisa é certa: tudo que é emprestado e pertence a Ele, Ele jamais vai deixar se perder. Por isso que muitas vezes você passa por momentos difíceis e você diz: é o meu fim. E deixa eu te dizer uma coisa, eu na verdade estou me levantando para dizer que é o começo de todas as coisas. É o começo de todas as coisas. Porque quando aquele jovem perdeu o machado, ele achou que a história dele tinha se acabado. Mas eu fico imaginando Eliseu dizendo: não, querido, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou fazer algo aqui. Eliseu corta a madeira, e quando pega a madeira e joga a madeira na água, o machado de ferro volta a flutuar. E aqui eu quero entrar um pouco mais profundo contigo. Eliseu, ele não jogou o cobre, Eliseu não jogou a prata. A Bíblia diz que Eliseu jogou madeira. Há 2000 anos atrás, o meu Jesus e o teu Jesus, ele foi crucificado em um madeiro. Pastor, onde você quer chegar? Você vai me entender já. Eu quero dizer para você que há 2000 anos atrás foi lançada uma madeira, e essa madeira que estava com o meu Jesus e o teu Jesus lá cravado, foi para que eu e você, que estávamos afundados nos nossos pecados, pudéssemos levantar e vir à tona e voltar a ter vida. Você está comigo aqui? Eu quero dizer essa noite, eu vim trazer uma mensagem para o teu coração. Não é uma mensagem de autoajuda, mas é uma mensagem de ajuda do alto. Eu vim trazer para o teu coração uma esperança, assim como o meu. E Deus é tão lindo que, para pregar essa mensagem, o Senhor começou esse culto nos dando a quitação desse terreno, para provar para mim e para você que muitas vezes alguns acham que o nosso machado se perdeu. Não, mas o nosso machado começou a flutuar. Aquilo que nós achamos que está terminando, pastor, terminou, quitamos a obra, o terreno, não, eu quero dizer nessa noite, que começou a obra agora, que a partir de agora a gente vai começar a juntar dinheiro para começar a construir a obra. Eu vou falar uma coisa para você, eu sou empolgado. Eu vou para cima. Eu acredito firmemente. No outro dia eu fiz um gabinete com um amigão, ele veio até aqui na frente, eu apertei a mão dele. E ele falou assim: pastor, você precisa falar um pouco mais sobre dinheiro, para o povo entender a responsabilidade. Aí eu falei assim: amigo, deixa eu te falar, eu concordo contigo, mas eu não sei fazer dessa forma. Eu sei te dizer uma coisa, Deus vai fazer. Ele falou assim: eu tenho certeza que vai, mas o Senhor precisa passar para o povo, para não ficar uma responsabilidade em cima do Senhor. Eu creio firmemente que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Deus tem trazido pessoas tão incríveis para esse lugar. E tem pessoas que estão chegando aqui, que elas estão sendo enviadas por Deus. Elas estão sentindo o cheiro das muitas águas. Tem alguma coisa ali naquele lugar. Isso chama-se graça de Deus. Deus te trouxe a esse lugar para que você experimentasse coisas que nós estamos experimentando. Pastor, mas nós estamos vivendo algo diferente. Não. O que Deus está fazendo aqui, Ele está fazendo em vários lugares do Brasil. Ele só está procurando pessoas que sejam de verdade. Aquele homem, quando perdeu o machado, ele podia ter ficado calado. E alguém procurasse, ele falou assim: ué, cadê o machado? Não, eu levei para casa. Eu escondi o machado, deixei em casa lá. Eu me cansei de ficar cortando, deixei em casa. Não, meu Senhor é emprestado. A unção que você tem não é tua, Deus te deu. Por isso eu te peço nessa noite, não deixe de cortar madeira.
Não deixe de continuar trabalhando. Ah, pastor, mas eu posso perder algo que é meu. Não tem problema, se você perder, Deus te dá outro. Se você perder, Deus faz, se necessário for, o machado flutuar, para que você possa ter ele de volta. Deus nunca vai deixar você perder aquilo que Ele te deu. A gente só perde o que não é nosso. Tudo que é nosso a gente não perde. Você está comigo aqui? Eu creio firmemente que essa passagem ela é muito rica em detalhes. Ela é viva. Ela é atual. Essa mensagem parece que foi escrita hoje para mim e para você. Porque essa mensagem, quando a gente lê a parte só, quando a gente lê normalmente como um livro de história, ela não passa de uma história. Mas quando a gente entra na parte profética, a gente percebe que ela é rica em detalhes. A madeira representa o madeiro de Cristo, aonde o nosso Jesus foi crucificado. Ele foi mudo para o madeiro, diz a Bíblia. Ele não expressou nenhum tipo de reação de querer sair do madeiro, porque enquanto Satanás achava que era o final de Jesus, que ele estava sendo morto, a Bíblia diz que nem a morte pôde contê-lo. Quando ele aparentemente morreu, na verdade ele voltou a ter vida. E foi na hora que ele reviveu, que ele ressuscitou, que eu e você saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. O que eu quero nessa noite é trazer para o teu coração, e eu já estou encerrando, te dizer que muito mais do que você ficar preocupado de perder o machado, tenha certeza que se você perder o machado, Deus é suficientemente capaz de fazer com que você volte a achar o teu machado. Porque Deus nunca vai deixar você perder aquilo que um dia Ele te deu. Saia daqui essa noite acreditando que Deus é fiel. Deus Ele não muda, Deus Ele não falha. Deus Ele é fiel. Cada uma das lágrimas que tem escorrido dos teus olhos, cada um dos problemas que você tem colocado diante do altar dele, pode ter certeza que você pode até achar que Ele não está vendo. Ele vê todas as coisas e no momento oportuno Ele vai fazer com que o machado volte à tona. Ai, meu Senhor, era emprestado. Aonde caiu? Lembra? Adão, Deus não é o Deus de como, Deus é o Deus de onde. Adão, aonde tu estás? Jesus disse, aonde tiverem 2 ou 3 em meu nome, eu ali estou presente. A igreja de Éfeso, lembra-te aonde caíste. Quando nós entendemos que o aonde não é como, muitas vezes nós queremos encontrar um culpado. Deus não está nos chamando para ficar procurando culpado. A gente não tem que procurar culpado. Deus está nos chamando para dizer o seguinte: aonde caiu o teu machado? Aonde caiu o teu machado? Nessa noite eu te pergunto, aonde caiu o teu machado? Porque aonde caiu o teu machado é aonde o teu machado vai flutuar. O machado não caiu no Jordão e ele foi aparecer no Rio Eufrates. Não, ele caiu no Jordão e ele teve que flutuar no mesmo lugar do Jordão onde ele caiu. Se eu puder, em nome de Jesus, trazer algo para o teu coração, que nesse momento agora você possa trazer a tua memória, aonde em algum momento da tua vida o teu machado caiu. Talvez no teu casamento, aonde você perdeu o teu casamento, aonde você perdeu a tua prosperidade, aonde você perdeu o teu relacionamento com os teus filhos, volta lá e procura o teu machado. Aonde você perdeu o teu relacionamento com o teu irmão, aonde que você se afastou da igreja porque alguém te magoou, volta lá e procura o teu machado. Você está comigo aqui essa noite? Ah, pastor, mas eu fui traído. Volta lá e procura o teu machado. Porque a traição não tem a ver contigo, tem a ver com quem te traiu. E quem te traiu não pode fazer com que você carregue no teu coração as marcas da traição. Pastor, mas depois que eu fui traído a minha vida mudou. É verdade, porque o diabo quer destruir você. Deus me trouxe essa noite para dizer para você que não importa o que fizeram contigo, o que importa é a forma como você reage àquilo que foi feito. Por isso quando Jesus diz, ei, vamos orar pelos nossos inimigos, porque que bem tem orar pelos seus amigos? Porque orar pelos amigos, a Bíblia diz que até os ímpios oram. Nós temos que amar os nossos inimigos. Pastor, isso é loucura. O Evangelho diz que o Evangelho é loucura para muitos.
Aonde você perdeu o teu machado? Eu quero te perguntar nessa noite, do fundo do meu coração, aonde você perdeu o teu machado? 6 anos de igreja. 6 anos de igreja. 6 anos de igreja. Deus levantando homens, mulheres nesta casa para fazer uma obra linda na vida de muitas pessoas. Muitas famílias sendo restauradas. Muitas famílias sendo completamente reerguidas. Pessoas que perderam a vontade de viver, voltando a ter vontade de viver. Pessoas que estavam desistindo de tudo, entenderam através de uma mensagem que não é o tempo de desistir, é o tempo de avançar. 6 anos, adquirir um terreno de 10 milhões de reais. Só o Senhor pode fazer isso. 6 anos, em 1 ano e 2 meses, que está um terreno de 10 milhões de reais. Só o Senhor pode fazer isso. Porque um dia eu e você chegamos aqui diante do Senhor e dissemos: Senhor, nós perdemos o nosso machado. Era emprestado, não era nosso, Senhor. O machado é teu, Senhor. Não estamos aqui para construir algo que é nosso, Senhor. Estamos aqui para construir algo que é teu. Não estamos aqui, Senhor, para que sermos vistos pelos outros lá fora que nós somos uma grande igreja. Não, Senhor. Nós só queremos cortar a árvore só, Senhor, e ampliar o lugar estreito. Nós só queremos dizer para você, Senhor, que nós te amamos e nós acreditamos que assim como o Senhor fez na nossa vida, o Senhor pode fazer na vida de outros. Nós perdemos o nosso machado, Senhor. Eu fico imaginando o Senhor bradando do céu: filho, aonde caiu? Ele nunca perguntou para mim e para você: por que você fez isso? Como que isso aconteceu, meu filho? Ele nunca me perguntou isso. Aonde caiu o machado, filho? Senhor, caiu no meio do Jordão, lá no meio do barro. Filho, fica preparado. Eu há 2000 anos, filhos, eu me entreguei no madeiro, Senhor, filho, para que todo machado que foi perdido possa ser tomado de volta. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu passo por um momento difícil na minha vida, diante do Espírito Santo, eu olho para a cruz de Cristo. Eu podia estar na cidade de refúgio. Eu não sei o que tem acontecido contigo até o dia de hoje. Eu não sei o que você viveu, mas eu sei o que eu vivi. Podia ter sido muito pior as coisas para mim. Eu podia ter sido lançado para a cidade de refúgio, e lá eu ia ter que viver o resto da minha vida. Eu não ia ter como voltar. Ele permitiu que o machado caísse no Jordão e não matasse ninguém. A gente muitas vezes reclama da vida porque a gente não olha para situações piores que a nossa. Eu garanto para você que tem pessoas nesse momento que queriam estar vivendo o problema que você está vivendo. Você sabia disso? Porque são pessoas que estão num momento terminal da vida. Elas largavam tudo, elas davam tudo para poder estar completamente endividado, mas ter oportunidade de viver. É verdade. Elas estão contando as horas para poderem partir. E você está desistindo de tudo porque você está endividado. Só existe uma forma de sair da dívida: trabalhando 3 vezes o que trabalhava, honrando cada um dos seus compromissos. Aonde você perdeu o teu machado? Eu quero que essa noite você saia daqui com isso na tua mente: aonde eu perdi o meu machado? Porque o Espírito Santo vai falar contigo coisas que eu não consegui falar. Aonde você perdeu o teu machado? Cortar madeira é contigo.
fazer o machado flutuar é com Deus. Não deixe de cortar madeira. Pastor, mas eu posso perder o meu machado. Ele faz flutuar. Pastor, mas e se eu perder, pastor? Você nunca vai perder. Filho, compra esse terreno. A gente não tem dinheiro, pai. Eu não perguntei se tem dinheiro. Compra esse terreno. Mas pai, tem uma parcela agora de 2 milhões para pagar e faltam poucos dias. Coloca a carta para mim, Davi. No dia 17, tira a carta rapidinho, presta atenção aqui em mim. No dia 17 de dezembro, era o nosso último culto. A gente tinha um pagamento no dia 20 de dezembro, que caía numa quarta-feira. Eu quero voltar um pouquinho. No dia 17, não, no dia 10 de dezembro, nós tínhamos 1.200.000 na conta. E precisávamos pagar 2 milhões de reais no dia 20. Faltavam 10 dias. Eu preguei de manhã e preguei à noite. E quando eu dei uma palavra de manhã, eu falei, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer, porque Ele disse para mim que vai fazer. Eu acabei de pregar. E um irmão, no final do culto, me procurou e falou assim, pastor, eu estava separando um dinheiro para fazer uma ação social, mas eu fui muito impulsionado no meu espírito a ajudar. Eu quero dizer que eu estou botando 400 mil na conta. Eu comecei a chorar. Eu tinha perdido o meu machado, mas Ele fez o machado aparecer. No domingo seguinte, dia 17, dia 20 era o pagamento. Tinha 1.600.000 na conta. Eu preguei de manhã e eu falei, gente, falta 400 mil. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Deus vai fazer, porque Ele disse para mim que Ele vai fazer. Nós nunca fizemos uma campanha para pagar esse terreno. Eu nunca pedi para ninguém levar carnê para casa. Acabei de pregar de manhã um irmão precioso, um amigo, uma pessoa que eu amo demais. Não pelo que faz pela obra, pelo homem de Deus que é. Só falta 300, que eu estou botando 100 na conta. Comecei a chorar. Eu falei, Deus, Tu é muito fiel. Fui pregar à noite, era o último culto, até o dia 20. Faltava 300 mil. Eu falei, Deus, eu não sei o que Tu vai fazer, mas Tu vai fazer. E eu falei para a igreja, gente, orem comigo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu operado, acabei de pregar, estou descendo com a muleta aqui. Quando eu pisei no último degrau, vem um irmão, me abraça e fala assim, pastor, eu estou botando 50 mil amanhã. Eu falei, obrigado Deus. E eu comecei a chorar. Faltava 250. Eu sentei ali e comecei a recepcionar as pessoas. E eu fiquei ali recepcionando as pessoas. E de repente vem um irmão e falou assim, ó, tem um saco de dinheiro aqui, tem 20 mil para ajudar no terreno. Faltava 230. Aí vem o pastor Renato e me dá um bilhete, fala assim, ó, mandaram te entregar, mandaram você ler e ligar para ele. Eu peguei o bilhete e botei dentro do bolso. Eu não li o bilhete. Fiquei conversando com o pessoal, vamos comer pizza, vamos comer pizza, vamos comer pizza. Eu quando chego na pizzaria, eu boto a mão dentro do bolso, eu vi um papel, aí eu lembrei do papel. Eu abri o papel, estava escrito assim, olha a data lá em cima, dia 17/12, a paz do Senhor. Conforme lhe falei em nossa primeira conversa em gabinete, eu e minha família pagamos um terreno na região dos lagos, usando nossos dízimos. Deus colocou em meu coração construir uma igreja. Porém, quando fomos assinar a escritura, descobrimos que havia uma pendência que comprometia a concretização desse negócio e pedimos a restituição. Graças ao Senhor recebemos todo o valor de volta. Hoje o valor é 230. E sentimos no coração o desejo de entregá-lo para o projeto Cidade de Belém. Entendemos que os projetos e sonhos de Deus são mais altos que os nossos. O que importa é o reino. Gostaria que me ligasse para conversarmos melhor e acertarmos sobre a transferência. Peço que não me identifique. Tínhamos perdido o machado, mas ele disse
pagamos a parcela de 2 milhões. Nunca atrasamos um dia. Um dia nunca atrasamos. Porque nós somos crentes de verdade. A gente não conta história. Atrasamos a pessoa que espere. Eu atrasei ela que espere. Não, isso não funciona. Isso não é evangelho. Evangelho é honrar meus compromissos. É fazer o que tem que ser feito para honrar o que eu combinei. Isso é evangelho. Quando nós acabamos de quitar, essa família me ligou e falou assim: pastor, a empresa que me deu dinheiro, faltou 7 mil e poucos reais, eu estou depositando na conta. Eu pergunto para você, por que a empresa não botou logo 237 e pouco na conta dele? Porque Deus precisava dizer que ele pegou a madeira, ele jogou no Jordão para que o machado flutuasse. Era a assinatura de Deus. Cada detalhe que acontece aqui, cada flash, eu não tenho como não chorar. Eu não tenho como não me emocionar com esse Deus. É algo incrível que Ele faz. Eu não estou falando de um terreno, isso é um detalhe. Eu preciso que você entenda. Um Deus que se preocupa com uma compra de um terreno, o que esse Deus não faz para fazer você feliz? Você precisa sair daqui entendendo isso. Eu não sei onde você perdeu o teu machado, mas eu tenho certeza que essa noite, se você convidar um madeiro para ser lançado no lugar onde você perdeu, a primeira coisa que você precisa é reconhecer onde você perdeu o machado. Porque ninguém reconstrói aquilo que não sabe aonde perdeu. Aonde caiu o machado? Volta lá, no lugar onde o machado foi perdido, e reconstrói. Se tiver que voltar lá atrás e pedir perdão para alguém, para que o machado volte, deixa eu te dar um conselho: peça perdão. Pastor, mas eu não fiz nada. Mas muitas vezes a gente não faz, mas a gente precisa pedir perdão. Quando a gente pede perdão, as coisas acontecem. Feche seus olhos, eu quero orar contigo. Pai, muito obrigado, Senhor. Tu és tão fiel, Senhor. Não tem como não te amar. Não por aquilo que tu faz, mas por aquilo que tu és, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado porque nós estamos aqui essa noite entendendo que o Senhor tem coisas muito maiores para nos dar. E eu não falo de coisas físicas, Deus. Eu falo de coisas do Espírito. Nos leva, Pai, a esse lugar. Nos ajuda a continuar cortando a viga, Senhor. Porque eu cortar a viga é conosco, mas fazer o machado flutuar é contigo. Fala no coração da tua igreja, Pai, tudo aquilo que eu como homem não consegui falar. Mas que essa noite, Pai, possamos sair daqui com a certeza de que o nosso machado será achado. Leva-nos para os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo forte vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. E que as doces consolações do teu Espírito, Pai, se façam presente todos os dias da sua vida. Vá em paz, vá feliz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.